parábola só do tesouro, tá? Então vamos lá. Todo mundo amém? O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, vende tudo que tem para comprar aquele campo. Muito bem, vamos lá. A gente tem que entender, primeiro, a situação histórica. Por que Jesus usou essa situação de esconder o tesouro, achar um tesouro? Porque naquela época, o que acontecia? Como o povo, aquela nação, era muito assim, surpreendida por povos que vinham querer submetê-los e conquistar aquelas terras, eles eram sempre saqueados. Toda vez que tinha uma guerra, os soldados de outro país entravam e saqueavam tudo que eles tinham de mais valioso. Então, aqueles que tinham alguma coisa guardada, colocavam isso dentro de uma caixa bem segura e enterrava esse tesouro. E não falava para ninguém, para não colocar eles em risco e não colocar também a família em risco. Então, ninguém sabia do tesouro. Estava lá guardadinho e ninguém sabia. E muitas vezes, a pessoa morria, vendiam as terras e ninguém ficava sabendo daqueles tesouros. E isso aconteceu muito com o povo de Israel. Muitos tesouros foram achados muito depois por outras pessoas que compravam os campos. E outros tesouros ficaram nos campos, porque ninguém sabia onde estava e ali ficou. E vieram os anos e aí veio mais camada de terra e isso, construções, e acabou que ninguém ficou sabendo dos tesouros. E Jesus usou essa história do tesouro porque era uma coisa muito comum entre os judeus. Muito bem. Outra coisa que a gente tem que observar é que esta parábola só é encontrada no Evangelho de São Mateus, né? Mas a gente vai analisar aqui a parábola. Muito bem. Muito bem. Jesus compara o reino de Deus com o grão de mostarda, com o trigo e com o fermento. E aí a gente se pergunta, como que um Deus tão grandioso, como disse agora o Jorge, dotado de um amor infinito e grandioso, pode ser comparado a um minúsculo grão de mostarda, ou mesmo com o trigo, ou mesmo com o fermento, né? Como que ele pode ser comparado com coisas tão pequenas, tão insignificantes diante da grandeza divina? Muito bem. O reino do céu é como um homem que encontrou um tesouro no meio do campo. Muito bem. A gente tem que saber outra coisa aqui que também é histórica. Nenhuma outra religião faz isso. Nenhuma outra religião compara Deus a alguma coisa. Só nós, do cristianismo, é que tem a palavra de Deus que é comparada com qualquer outra coisa tão pequena desse jeito. Mas por que nenhuma religião, né, faz isso? Nenhuma seita ou religião? Porque nem Maomé, nem Buda, nenhum outros desses líderes religiosos que a gente encontra por aí, eles não são Deus. Jesus podia fazer isso porque ele era Deus. Ele se comparava com o grão de mostarda. Ele se comparava com o fermento. E ele se comparava com o tesouro escondido também. Porque onde está a Trindade está o reino dos céus. Amém? Amém. Muito bem. Então, o cristianismo é o grande segredo, né, do cristianismo, o que torna o cristianismo uma religião revolucionária é o fato de que o céu chega na terra. Jesus faz isso, o céu chega na terra. Enquanto que as outras religiões só ensinam como a gente chegar. Deus é tão grandioso que a gente não alcança. As outras religiões fazem com que a gente vá a Deus. Mas a nossa não. A nossa traz, né, Deus até nós. O céu chega na terra. E quem faz isso é o próprio Jesus, que afirma isso. Que ao se comparar com coisas da nossa convivência
diária, naquele tempo a mostarda, o trigo, o fermento, essa situação do tesouro, ele faz com que Deus esteja entre nós, né? Assim, a religião revolucionária que traz Deus até o homem. E isso chocou muito a humanidade, principalmente os líderes religiosos. A princípio ficaram muito chocados quando eles concluíram que realmente Cristo trazia o céu até nós, né? As outras ensinam que o ser humano tem que chegar a Deus. Mas como podemos afirmar isso, que o céu vem à terra? A gente reza todo dia, né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aonde está Jesus, está a Trindade, está o reino dos céus. A gente reza isso todo dia. Então, já na certeza de que Deus vem até nós vamos começar a explicar a parábola, ou, muita pretensão da minha parte, nós vamos tentar ver o que Jesus quis ensinar nesta passagem tão simples e tão complexa e grandiosa que faz a gente ir longe, né? Bom, um homem encontrou um tesouro no campo. O que este homem fazia no campo? Jesus não fala. Jesus fala que ele estava lá limpando o terreno, estava procurando água, cavando um poço. Ele deu explicação? Não. O homem encontrou um terreno num campo. Muito bem. Porque, e vamos dar aqui um detalhe. Quando Jesus fala dessa parábola, vocês percebam, se vocês lerem as parábolas anteriores, e mesmo as que nós já recebemos aqui, da Fátima, da Ana, a gente vai perceber que quando ele deu a parábola do joio, ele entrou. Os discípulos entraram atrás dele e queriam que ele explicasse sobre a parábola do joio. E ele, então, aproveitando que os discípulos estavam interessados, estavam reunidos ali do lado dele, ele começou a falar dessa parábola, assim como vai falar da pérola também e tal. Muito bem. Mas por que ele queria falar, por que ele não falou isso para o povo, se era uma situação tão simples? Porque ele queria ensinar aos discípulos que ensinar o povo era muito simples. Que os discípulos tinham que usar coisas do dia a dia, porque ele não estaria mais presente fisicamente entre nós. Os discípulos precisavam fazer isso, ir de evangelizar a todos, e eu estarei convosco todos os dias. Então, ele queria ensinar os discípulos como lidar com aquele povo, que não era um povo muito letrado, não era um povo muito, assim, esclarecido das coisas, eram gente simples, que plantavam, que pescavam, era um povo simples, né? Então, ele fez isso para que os 12 pensassem e tivessem uma visão mais iluminada do que era realmente o reino dos céus, que não era uma coisa tão difícil e tão longe de se adquirir, né? E aí depois, por que Jesus contou a parábola só para os discípulos? Porque eles tinham a missão de, depois que ele fosse, divulgar o reino dos céus. Muito bem. Independente do que o homem fazia no campo, como nós já discutimos, que a gente não sabe o que ele foi fazer lá, ele achou o tesouro. E foi surpresa. Ou ele sabia que acharia esse tesouro? Não. Quando ele achou o tesouro, ele ficou, como diz lá na passagem, ele ficou cheio de alegria. Quando ele achou, ele falou, uau, achei um tesouro, né? Ele ficou cheio de alegria, ficou entusiasmado. E aí, o que ele fez? Ele saiu correndo para guardar, ele enterrou de novo. O que ele fez? Ele enterrou o tesouro. E eu vou contar por quê. Porque naquela época era assim. Quando as pessoas achavam alguma coisa numa terra, aonde tinha um dono, aquilo que eles achassem pertencia ao dono da terra. Então, o que ele fez? Ele guardou o tesouro de volta. Ele pegou o tesouro, pôs um buraquinho outra vez, pôs terra em cima, e o que ele foi fazer? Ele foi atrás para ver se o terreno estava à venda. Ele foi procurar o dono do terreno, para saber se aquele terreno estava à venda. Muito bem.
e sem o campo. E aí ele concluiu o seguinte, que aquele tesouro, ele poderia ter o tesouro, ele poderia enfiar debaixo do braço e ir embora, mas acontece que ele era um homem honesto. Ele não ia fazer isso, até porque ele não ia ter sossego com aquele tesouro, porque o tesouro pertencia ao dono do terreno, não era dele. Então, o que ele fez? Ele pôs o tesouro lá e ele pensou, bom, para eu ter o tesouro, eu preciso ter o campo, eu preciso ter tudo que vem com o tesouro. Eu não posso só tirar o tesouro daqui, guardar na minha casa e esconder. Eu vou ter que viver com ele escondido. Para eu poder ter esse tesouro, eu preciso de tudo que vem com ele. E o que vinha com ele? O campo, as terras. Então, o que ele fez? Ele enterrou de novo e saiu para ver se o tesouro estava à venda. Muito bem. O tesouro é o reino dos céus. Porém, quando ele se abraça o reino dos céus, nós abraçamos o reino dos céus, a gente não pode querer o reino dos céus e falar, legal, achei o reino dos céus, agora eu vou viver só com esse reino daqui. E de repente, quando começam as situações, a gente fala, não, pode, mas não pode muito. Aí fica que nem a história que o evangélico conta, que diz que tinha um rapaz que foi na igreja católica e perguntou para o padre, eu posso ter 2 esposas? Aí o padre, bem, meu amigo, 2 esposas não é conveniente, mas sempre, não sei, sabe, se você se separar e tal, o padre nunca respondia, eu estou falando isso porque eu estou falando, tá vendo, da visão evangélica, tá? Porque isso é uma história que os evangélicos contam. E aí, então, depois ele fez várias perguntas e o padre, pode, mas não pode muito. Não pode. Aí ele pensou satisfeito, foi procurar um pastor e o pastor falou para ele, não pode. Uma vez que você casou, está casado. Não pode ter 2 esposas. Né? Uma vez que o tesouro não é seu, você tem que devolver. Então, ele fez a mesma coisa aqui. O que ele fez? Ele abraçou tudo que precisava abraçar. Ele não podia ter só o tesouro, ele tinha que ter o terreno também. Muito bem. Aí, cheio de alegria por ter encontrado aquele tesouro, ele sai e vai procurar o dono do terreno. Evidentemente, como ele vende tudo para comprar o que ele tinha, o dono do terreno pôs um preço. O dono do terreno pôs um preço. E era um preço alto, não era pouco, porque ele teve que se desfazer de tudo que era dele. Mas acontece que aquele tesouro encheu o homem de tal alegria, completou ele, deu para ele tudo que ele tinha buscado a vida toda. Era uma alegria tão grandiosa que complementava ele de tal forma que ele deu uma de louco. Ele foi lá, viu tudo que ele tinha, vendeu tudo, se desapegou de tudo, foi lá e comprou o campo e ficou com o tesouro, né? Veja bem, quantas vezes a gente não vende as coisas da gente por Deus? A gente dá as coisas da gente, né? Porque aqui ele falou vender, ele usou uma vida muito da época, mas a gente pode, o rapaz se desapegou. Ele devia ter alguns bens valiosos, porque o terreno não devia ser barato, os campos eram muito caros naquela época, e ele vendeu tudo. Ele se desapegou de tudo, porque aquele tesouro era mais importante do que tudo que ele já tinha conhecido na vida. O homem vendeu tudo que tinha, ele se desapegou. E quando nós abraçamos o reino de Deus, precisamos nos desapegar das coisas, das palavras, das atitudes, dos conceitos, dos preconceitos, de tudo que era velho. Porque esse tesouro transforma a vida da gente numa nova vida. Esse tesouro completa a gente de tal maneira que mais nada serve. Né? A gente costuma conversar até no nosso grupo, que às vezes Deus nos preenche de tal maneira que a gente não consegue viver e conviver mais com pessoas que não falam a mesma língua. É como se a gente falasse uma outra língua. A gente fica tão repleta de Deus, as nossas conversas são tão diferentes, que às vezes quando você encontra um parente de longe, que você faz tempo que não vê, você não tem assunto. É mesmo. É uma conversa tão vazia, uma conversa tão sem noção, que você fala, puxa vida,
a gente acaba ficando com dó da pessoa. Talvez até isso seja um pouco de orgulho, mas a gente vê como que a gente era quando a gente era só do mundo, né? Quando a gente não tinha um tesouro, quando a gente precisava limpar o campo dos outros. Era muito diferente. A gente realmente... É importante aqui salientar que o homem acreditou que valia muito a pena se desfazer dos bens. Valia mesmo. E ficou realmente com que tinha um valor real. Muito bem. Nessa parábola, Jesus nos chama a atenção para a atitude que temos que cultivar diante do reino de Deus, que é a disposição que precisamos ter para ficar com o bem maior em nossa vida, que é o reino dos céus, e praticarmos a justiça não segundo os nossos critérios, mas segundo os critérios de Deus. Mas como é que eu vou saber se isso é verdade? Caramba, o cara precisou ficar com o terreno, gente. Ele não ficou só com o tesouro. Ele ficou com tudo o que vinha com o tesouro. E o que é ficar com tudo que vem? É praticar a justiça, não é? É praticar segundo os critérios de Deus e não segundo o nosso critério. Eu até costumo brincar que, graças a Deus, eu não sou Deus, porque eu seria um Deus crudelíssimo. Graças a Deus, Deus me fez mulher e vivendo esta vida, porque eu não tenho nada de divino. A única coisa que eu tenho de divino em mim é o Espírito Santo. Mas a gente tem que aceitar o que vem junto. Eu mudei muito. Eu sou catequista desde os 15 anos. Minha mãe é da congregação de São José, meu pai congregado mariano. Eu vivo dentro de igreja desde que eu nasci, mas eu só conheci Jesus há 33 anos atrás. Eu conheci o Senhor há 33 anos atrás. Eu estava na paróquia, na Nossa Senhora dos Remédios, e eu ouvi o grupo de oração tocando. E aquela música me chamou. Eu estava numa reunião de catequese e aquela música me chamou. E eu entrei. E nunca mais saí. Fazem 33 anos. E eu tive que me desfazer de muitas coisas. Muitas coisas eu tive que desfazer. Jeito de falar, jeito de agir, jeito de pensar. Algumas coisas ficam, e a vida da gente, como diz o Zé Carlos, a gente vive lutando pela santidade. A gente não é santo só porque aderiu ao reino dos céus. A gente luta todos os dias, a gente tem que brigar todos os dias, porque o reino dos céus começa aqui. Ele não ganhou esse reino do céu, ele não ganhou aquele tesouro depois que ele morreu. Ele ganhou aqui, ele estava vivo. Ele achou o tesouro aqui. E nós também, se nós estamos aqui juntos nesse grupo, é porque nós também descobrimos um tesouro. Nós também fizemos uma opção por desapegarmos de várias coisas. Muita reclamação, né? Quantas vezes lamúrias e tudo mais. E a gente não vai para frente porque a gente só reclama daquilo que a gente não tem ou daquilo que a gente teve. A gente tem que dar glória a Deus a tudo, né? Alegrai-vos. São Paulo diz, alegrai-vos. A gente tem que ser, mesmo na tristeza, a gente tem que estar para cima. A gente tem que ter a certeza de que esse amor grandioso que o Jorge disse agora, esse amor grandioso envolve a gente. Ele não nos tira de dificuldades. Muito pelo contrário, ele nos dá força para vencermos as dificuldades. É por isso que a gente não pode esmorecer. É por isso que a gente tem que estar sempre em pé. A gente tem que estar sempre alerta, como dizia o seu Francisco. Grande guerreiro que eu conheci na minha vida, que Deus o tenha. A gente tem que estar sempre alerta, como um soldado que fica de guarda. Porque o Senhor vem e Ele não vai dizer a hora. A gente precisa estar preparado. Quando eu era pequena, como meus pais eram de congregações, eles tinham um rosário. E como eu era pequena, às vezes eu escutava eles conversando, né? Algumas pessoas conversando, e ele falava, nossa, o sujeito está velho, está na hora de pegar no rosário. E eu lembrava do tamanho do rosário que a minha mãe tinha, que era um rosário de pontas enorme. E eu ficava imaginando aquela pessoa velha rezando o rosário o dia inteiro, sabe?
E essa é a coisa mais antiga e mais sem noção que eu já ouvi na minha vida. Porque o reino dos céus não começa quando a gente fica velho ou quando a gente morre. O reino dos céus começa desde o dia em que a gente é gerado. O milagre da vida já vem do reino dos céus. Se a sua mãe não te abortou, se a tua mãe cuidou da sua gestação, se ela te pôs no mundo, se ela te deu carinho, e mesmo se outra pessoa te deu carinho no lugar de Deus e você está vivendo uma vida, a vida é um presente do reino de Deus, é um presente da Santíssima Trindade. Você tem que zelar por ela, porque ela não é sua, ela faz parte do reino de Deus, ela faz parte do terreno, do tesouro. É do tesouro. O que vem junto nesse campo, você tem que aprender a lidar com isso. Você tem que confiar em Deus e aprender a lidar com aquele campo. Não é? Falando numa linguagem figurada, você tem que aprender a carpir o campo, você vai ter que aprender a arar o campo, você vai ter que aprender a plantar as plantinhas, as sementes nesse campo, você vai ter que molhar esse campo, e depois você vai ter que saber fazer a colheita desse campo. Você não pode abandonar o campo, porque sem o campo, o reino de Deus é vazio. Não tem sentido. É tudo um conjunto. E era isso que Jesus falava para os discípulos ensinarem ao povo. O reino de Deus é como um homem que encontrou o tesouro num campo. Né? A gente tem que cuidar. E esse tesouro escondido, ele precisa ser buscado com alegria, mesmo sabendo que ele já nos foi revelado por Jesus, ainda precisamos descobri-lo, acolher e viver todos os dias. É a nossa missão é buscar o reino de Deus e ensinar as pessoas a buscar o reino de Deus, aquelas que querem descobrir um reino. A gente tem que mostrar, né, como é fácil a gente descobrir um tesouro enterrado no campo. Essa é a nossa missão, buscar, né, a santidade. Quem encontra o verdadeiro sentido da vida. E é preciso, portanto, procurá-lo sempre. Por isso rezamos com Jesus ao Pai: venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade e não a minha. Seja feita todo aquela, que seja um reino com tudo que veio naquele campo. Né? Que a gente diz isso quando a gente reza: venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade. Se o terreno vai ser pedregoso, se o terreno vai ter uma dificuldade para ser adubado, isso nós vamos ter que aceitar. Porque quando a gente aceita o que Deus dá para a gente aceita de tudo. A gente não faz questão que seja uma pérola grande ou uma pérola pequena, um tesouro grande, um tesouro pequeno. Para nós o que interessa é que é o tesouro. E esse campo faz parte desse tesouro. A gente tem que cuidar do lado de fora. A gente não tem só que pensar que um dia estaremos no reino dos céus, mas como? Ele começa aqui e agora, todos os dias. O homem se encheu de alegria, mesmo sabendo que ele tinha que comprar o campo e se desfazer de um monte de coisa, ele se encheu de alegria e ficou com o que tinha mais valor. Temos que entender que o reino dos céus, ele começa aqui e agora. Então, o que eu já fiz? O que falta eu fazer ainda? O que eu ainda não fiz? Né? O que eu preciso corrigir? Puxa vida, se eu pegar a lista, as minhas coisas vai longe, né? Porque eu ainda preciso, né, lidar muito com a minha tolerância, porque a paciência já foi há muito tempo. Tenho que lidar com a minha tolerância. Tenho que exercitar a tolerância todos os dias. Para mim é muito difícil. O meu marido era uma pessoa, um raio. Ele era muito 10, assim, uma memória maravilhosa, diretor financeiro da empresa dele. Ele sabia, ele tinha uma visão para negócio, para administração muito grande. De repente ele teve um AVC frontal. E aí ele ficou com dificuldade, muitas dificuldades. E essas dificuldades hoje, para mim, é muito difícil lidar com ela, porque eu não consigo ver ele com um AVC. Para mim, como ele não teve sequela física nenhuma, então eu ainda, às vezes, eu exijo dele coisas que ele não pode mais me dar. E ele não tem noção que ele não pode mais me dar. Então, é aí que eu exerço a minha paciência, a minha tolerância. Tem muitas coisas que não tem como.
Ele tinha uma deficiência cognitiva antes e depois do AVC ficou um bocadinho pior. Então, a gente tem que aprender. É muito difícil para mim, depois de 40 anos de casamento, a gente conviver e querer que ele... Aí, quando a gente se cai em si, a gente fica... Esses dias eu estava discutindo com ele a respeito de vacina, essa bendita dessa pandemia. Eu estava discutindo com ele a respeito de vacina e ele disse que, se eu tomar a primeira dose, eu já estou imune. Aí eu fui explicar para ele que não, e ele teimando. E na minha euforia natural do italiano, que baixou a italiana velha, e eu falei para ele, não, pelo amor de Deus, Luiz Augusto, você é burro. Puxa vida, fiquei uma semana com esse peso na cabeça. A gente não deve falar para ninguém, chamar ninguém de burro, mas saiu no calor da discussão, e depois eu fiquei pensando, puxa, a gente não deve chamar ninguém de burro, e eu chamei ele, justamente ele, coitado, que tem realmente uma deficiência para entender de ligar os fiozinhos de novo, né? E eu perdi a paciência, eu pedi muito perdão a Deus por causa disso. E a Regina sempre me chama, graças a Deus eu tenho aqui, né, um anjo que de vez em quando puxa a barra da minha saia, e eu fiquei constrangida comigo mesma. Eu pedi muito perdão a Deus por eu ter chamado ele de burro, porque foi sem querer, foi no calor da conversa e eu soltei. E aí depois me mortifiquei durante uma semana, fiquei arrependida demais de ter falado isso. Então, isso é exercitar, não estou me vangloriando, mas reconhecer que você às vezes pisa nos tomates é exercitar o reino de Deus hoje. Você já está se preparando. Quando eu era catequista, eu sempre ensinava às minhas crianças que a gente tem que praticar sinais de vida. Né? O que é praticar sinais de vida? É fazer tudo de bom no coração, sem exceção. Você vai arrumar uma cama, você tem que dar graças a Deus que você tem uma cama para dormir, limpinha, gostosa, cheirosa, né? Você fazer as coisas de bom coração, ter paciência com as pessoas. Ter paciência e tolerância não significa ser bobo, tá? Mas você ser humilde de coração. Você saber fazer as coisas em nome de Jesus. Depois que você tem esse tesouro, nunca mais você vai fazer em seu nome. Em nome de ninguém. Você vai fazer tudo em nome de Jesus. Tudo é para Jesus. Tudo é para o Senhor. Tudo que você faz, tudo. Escovar os dentes de manhã, às vezes está com preguiça. Ai, Senhor, mais um dia. Escova os dentes com alegria, que é para Jesus. O seu sorriso vai ser para Jesus, um sorriso limpinho, cheiroso, né? E é assim, meus amigos, é uma passagenzinha tão pequenininha, mas que, né, tem tanta coisa para ensinar. E as coisas, então, começam com as nossas atitudes. E é fácil? Não, não é. Não é fácil ter um tesouro. Não é fácil. Um tesouro custa muito. A gente tem que fazer muito para ficar com ele, né? Mas se eu abracei, eu tenho que fazer o que é melhor todos os dias, até o fim dos meus dias, para Jesus. Mas a gente não pode tentar saber tudo, como diz o Padre Léo, saber tudo não leva a gente a lugar nenhum. É melhor a gente fazer o que Jesus quer, confiar nele, que lá na frente, se ele quiser, o Espírito Santo vai agir, né? Porém, sabemos que o reino de Deus